Olá, seja você muito bem-vindo a mais um Palavra Aberta aqui na TV Câmara. O IBAMA apreendeu e destruiu cerca de 2.390 equipamentos que estavam sendo usados em atividades de garimpo ilegal ou de desmatamento da floresta em ações na Amazônia no ano de 2018. Entre 2019 e 2022, a quantidade de bens que são usados em garimpos ou por narcotraficantes que usam a floresta para ações ilegais caiu drasticamente, cerca de 80% a menos, por conta de uma interpretação dada pelo governo Bolsonaro à legislação ambiental. No governo Lula, com uma nova interpretação, houve uma retomada das ações de destruições de balsas, aeronaves, tratores e de muitos outros maquinários. Não há ainda um balanço consolidado, mas exemplos indicam que haverá um forte aumento nesses dados neste ano. Numa operação no Pará, por exemplo, em fevereiro, foram destruídos equipamentos orçados em quase 10 milhões de reais. Noutra, em terras Yanomami, também em fevereiro, além de tratores e veículos, foram destruídas também 4 aeronaves. Eu sou William França e é sobre uma proposta de dar uma outra finalidade a esses bens irregulares apreendidos em áreas de garimpo ou de desmatamento que eu converso agora com o deputado Albuquerque, que representa o estado de Roraima pelo Republicanos e que está em seu primeiro mandato aqui na Câmara. Deputado, seja muito bem-vindo ao Palavra Aberta. Obrigado, William, por estar aqui no programa Palavra Aberta. E, como bem disse você, a gente tem uma propositura na casa, um projeto apresentado para entender, né, todas essas ações administrativas do governo federal e a gente tentar colher um pouco desses bens que estão sendo executados por ordem judicial, acredito eu, pelos meios de proteção, que é o meio ambiente, o CMBio, nas execuções de missões que são oficiais. E eu apresentei nessa casa esse projeto para ver a possibilidade de se aproveitar essas máquinas que são apreendidas e extraviadas, tacadas fogo pelos meios que vão lá aplicar a lei, e a gente poder aproveitar essas máquinas na agricultura familiar. Então o seu projeto é que, em vez de se tocar fogo e explodir equipamentos, tratores lá no meio da floresta, que eles sejam encaminhados para as áreas de agricultura familiar. Nós temos as cooperativas, as associações, né, que são muito carentes em toda a Amazônia. Eu falo de Roraima porque sou de Roraima, mas entendo que todos os estados da Amazônia, né, Roraima, Acre, Rondônia, o próprio Amazonas, o próprio Maranhão também que faz parte, Tocantins, então são estados que estão nessa fronteira do Brasil, onde mais se necessita e mais tem apreensão desses bens, dessa natureza, cometendo um ilícito, né, de acordo com a lei. O senhor conhece a realidade do seu estado bem? Como é que é? O que poderia, por exemplo, um trator desse, em vez de ser ateado fogo no meio da floresta, ser levado para uma comunidade? Qual a utilidade dele? Você imagine o que é uma máquina hoje, uma máquina pesada que se usa com grande facilidade na atividade fim dela, né? No garimpo ela desmata, ela limpa a terra, ela deixa a terra em condições de ser colocada ali para extrair o ouro. E imagina você pegar uma máquina dessa e se levar para uma comunidade onde se necessita fazer um estocamento da área para produzir, onde se necessita fazer um poço para criar o peixe, para o alimento das famílias. Então, assim, uma máquina uma PC, uma CX 220B... Isso é uma retroescavadeira? Uma retroescavadeira, por exemplo, ela é de grande utilidade na agricultura familiar. Então, me dói demais poder ver uma máquina daquela sendo tacada a fogo, enquanto a gente poderíamos pegar uma máquina dessa e levar para as comunidades, levar para as cooperativas e ali poder usar essas máquinas em favor do cidadão que tanto sofre, que é a agricultura familiar. Algumas áreas também são isoladas, poderia facilitar um acesso, por exemplo, criar uma estrada. Com certeza, se ela faz estrada, ela faz ponte, a utilidade é ímpar de uma máquina daquela. Então eu te vê o IBAMA cumprindo a missão, que nós estamos aqui para questionar a execução dos mandatos, né, que é judicial, isso é ilegal com certeza, que a justiça não vai fazer isso de forma nenhuma se não for legal. Você taca fogo numa máquina, né? Isso dói demais porque tão pertinho ali está a comunidade carente de uma máquina dessa e o IBAMA vai lá e taca fogo. Eu acho que a gente poderia aproveitar de certa forma esse bem, né?
que eu tenho certeza absoluta que o cidadão é o proprietário dessa máquina, ele ficaria muito mais feliz sabendo que essa máquina que foi apreendida, ela poder prestar serviço para a comunidade do que ser tacado fogo. Eu tenho certeza absoluta que ele diz, poxa vida, pelo menos está servindo a uma comunidade, à sociedade, né? Em vez de ver uma máquina pegando fogo. Uma das justificativas do IBAMA, que a gente conseguiu aqui, oficiais deles, é que é menos complicado, vamos assim dizer, atear fogo, destruir na mata do que fazer o transporte, porque é muito complicado, exige às vezes e expõe os agentes públicos a riscos para tirar aquele tudo do meio da floresta. Como é que poderia haver um consenso a gente disso? entende que a Amazônia ela é muito atípica, né? Bem adversa, e os funcionários do IBAMA, na maioria, não são de lá, são de outros estados, né, que não conhecem a realidade, que vão para missões, vão cumprir a missão, né? Eu até entendo dessa forma. Também entendo que o IBAMA não pode chegar lá na Serra do Cachorro, lá em cima, lá onde está sendo uma pista de avião, e chega lá, tem um avião, e ele não vai botar um profissional para entrar no avião e trazer para a cidade. Eu entendo, porque ele não sabe as condições daquele avião que chegou ali, a manutenção desse bem, então eu até entendo dessa forma. Mas há muitas formas ou situações que pode ser aproveitada, né? Então o que o senhor defende, na verdade, é que não sejam todas elas destruídas. Todas que parte o que for possível. Aquela que é possível você possa recambiar para a cidade, e aquelas que vai ficar sobre o processo, e que as associações cooperativas, elas sejam o fiel depositário, até o processo andar, que isso demora demais. Essa é a sua especificidade do processo, né? O senhor não está doando para a cooperativa. Não, absolutamente, até porque esse bem está sob litígio nesse momento, né? Na hora que ele é apreendido, ele entra num processo para quem está cometendo o crime, né? E a justiça pegasse esse bem e colocasse a comunidade, a associação e cooperativa como fiel depositário até o julgado do processo, né? Porque é um bem, alguém é dono daquilo, alguém não pode se apropriar de alguma forma, só porque chegou lá, não, eu não concordo com isso. Eu concordo que seja tramitado e julgado, e até isso acontecer às vezes dá 10 anos, dá 20 anos, e o bem já se foi. Então eu acho que... Mas enquanto isso, na sua proposta, ele serviu durante 10 anos. Estaria servindo a comunidade pela carência que nós temos lá, ele é muito carente, o estado é muito carente, a Amazônia é muito carente, né? Precisa de máquinas, precisa de implementos para a gente poder desenvolver a agricultura familiar. Então essa é a minha propositura. Muito bem. O senhor está fazendo uma alteração na lei que trata justamente das sanções penais e administrativas. O senhor já deu entrada desse processo? Já foi protocolado. Eu acredito que mais de 3 meses já está protocolado na casa, está tramitando já, inclusive, nas comissões, né? E eu acredito que isso vai andar. Eu acredito que... O senhor tem tratado disso com seus colegas? Sim, tenho que falar do nosso líder. Qual a receptividade deles? Muito boa, né? Porque entende que é bom para a sociedade, né? Você imagina, eu vou tacar fogo, então eu vou deixar aqui para uma comunidade trabalhar. E até o dono do bem, ele se sente melhor, assim, humanamente falando, do que ver um bem tá pegando fogo ou vai servir a comunidade. Eu acho que todo mundo tem aceitado com bom senso. Bom senso. E eu acredito que passa tão rápido nas comissões aí, a gente possa aproveitar esse bem, em vez de tacar fogo e virar cinza, servir a comunidade. Muito bem. Deputado Albuquerque, eu gostaria muito de agradecer a sua participação aqui no Palavra Aberta. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, né? E estou sempre à disposição em poder falar de projetos de nossa propositura, que é importante para a sociedade. Estou sempre pronto aqui. Volte sempre que precisar e quiser. Eu agradeço. E eu me despeço aqui agradecendo também a sua audiência. Quer saber mais detalhes sobre o projeto de lei 2.969 de 2023, este sobre o qual conversamos aqui, ou mesmo sobre todas as outras discussões do Parlamento? Acesse o nosso portal na internet, câmara.leg.br. Para rever esta entrevista, busque o canal da Câmara no YouTube. E fica como sugestão a dica para seguir as redes sociais da Câmara no Twitter, no Facebook, no Instagram e no TikTok. Novamente, muito obrigado por sua atenção.